O milagre que mudou a vida de Carlos. Carlos seguiu pelo corredor do hospital com os olhos fixos no chão, como se o peso do mundo estivesse em seus ombros. A médica havia acabado de confirmar o que ele já suspeitava: sua filha de 10 anos, Sofia, tinha fibrose pulmonar idiopática, uma doença rara e progressiva que endurecia os pulmões, tornando cada respiração uma batalha. Não há cura, Sr. Carlos, dissera a doutora com um tom de pena. Podemos apenas tentar retardar o avanço com medicamentos e oxigênio. Prepare-se para o pior. Ele apertou os punhos, sentindo as lágrimas queimarem. Como um pai solteiro, já havia enfrentado muitas lutas depois que a mãe de Sofia os abandonara quando a menina tinha apenas 3 anos. Trabalhava como motorista de caminhão, fazendo viagens longas para sustentar a filha, mas agora, nem o dinheiro importava mais. O que adiantava ganhar o pão se Sofia não pudesse nem respirar direito? Naquela noite, enquanto Sofia dormia com o aparelho de oxigênio ao lado, Carlos sentou-se na sala, olhando para o teto como se pudesse encontrar uma resposta. Foi então que se lembrou da vizinha, Dona Maria, uma senhora tranquila que sempre usava vestidos longos e um lenço na cabeça. Ela pertencia à Congregação Cristã no Brasil, uma igreja que Carlos via de longe, com seus cultos simples, sem instrumentos, apenas vozes unidas em hinos antigos. Dona Maria nunca falava de si, mas vivia ajudando os outros. Uma vez, quando Sofia teve febre alta, foi ela quem levou remédio e ficou velando a menina até a madrugada. No desespero, até uma folha seca a gente agarra, pensou Carlos. No dia seguinte, bateu à porta da vizinha. Dona Maria o recebeu com um sorriso sereno. Entre, irmão Carlos. O senhor sabe por que você veio. Ele engoliu o orgulho. Dona Maria, eu não sei nem por onde começar. Minha filha está muito doente. Os médicos disseram que não tem jeito. Sua voz falhou. Eu já tentei tudo. Até rezei, mas parece que Deus não me ouve. A senhora colocou a mão em seu ombro. Deus ouve, filho. Às vezes, a gente é que não sabe como ouvir a resposta. Ela pegou uma Bíblia desgastada na mesinha e abriu em Tiago 5:14. Aqui está escrito: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Olhou nos olhos dele. Venha conosco no culto hoje à noite. Não prometo nada, só que você vai encontrar irmãos que oram com fé. Carlos hesitou. Nunca havia entrado numa igreja da Congregação Cristã. Sabia que eram pessoas sérias, que não faziam alarde, mas também não entendia muito daquele jeito tão simples de cultuar. No entanto, quando viu Sofia tossindo no quarto, soube que não tinha mais nada a perder. O templo era modestíssimo, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, um púlpito sem adornos. Os irmãos e irmãs chegavam em silêncio, homens de ternos simples, mulheres com vestidos longos e lenços na cabeça, alguns mais jovens, outros idosos, mas todos com uma expressão de paz. Não havia banda, nem telão, nem palmas. Só o murmúrio das vozes se cumprimentando com respeito. Dona Maria o levou até um banco na frente. Fique à vontade, irmão. Aqui, a gente ora e canta com o coração. O culto começou com um hino entoado por todas as vozes, sem acompanhamento musical. Carlos não conhecia a letra, mas a melodia era tão sincera que ele sentiu algo estranho no peito. Depois, o ancião, um homem de cabelos brancos e postura humilde, dirigiu a reunião com palavras simples, mas cheias de autoridade espiritual. Falou sobre a fé que move montanhas, sobre como Deus não desampara os seus. Quando chegou a hora dos testemunhos, vários irmãos se levantaram para contar como Deus os havia livrado de enfermidades, dívidas, ou até mesmo da morte. Um senhor idoso, com as mãos trêmulas, contou como fora curado de um câncer depois que os irmãos oraram sobre ele. Uma jovem mãe chorou ao relatar como seu filho, dado como perdido pelos médicos, havia se recuperado após o batismo nas águas. Carlos sentiu as lágrimas escorrerem. Aquilo não era teatro. Era real. Na hora da oração, Dona Maria o levou até a frente, onde os anciãos o receberam com seriedade. Um deles, o irmão João, colocou a mão em seu ombro e perguntou: Irmão, você crê que Jesus pode curar sua filha? Carlos engoliu em seco. Eu quero crer, irmão. Mas é difícil. O ancião olhou para ele com olhos cheios de compaixão.
A fé não é sentir, é confiar. Mesmo quando não vemos, Deus está agindo. Então, ungiu a testa de Carlos com azeite e começou a orar em voz alta, junto com os outros irmãos. Não eram palavras bonitas ou cheias de emoção exagerada. Era uma súplica simples, mas profunda, como se estivessem falando diretamente com Deus. Senhor, olha para este irmão que está sofrendo. Tu conheces a dor dele. Sabes o que é ser pai. Tocai no corpo de Sofia, restaurai seus pulmões, como só tu podes fazer. Não pelo que nós somos, mas pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Carlos sentiu algo quebrar dentro dele. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se chorar sem vergonha. Nos dias seguintes, Carlos começou a levar Sofia aos cultos. A menina, embora fraca, parecia mais tranquila naquele ambiente. Os irmãos a receberam com carinho, sem alarde, como se fosse mais uma filha da família. Uma irmã mais velha, chamada Ana, sentava-se ao lado dela e lia passagens da Bíblia em voz baixa, enquanto Sofia ouvia com os olhos brilhantes. Uma noite, depois da Santa Ceia, aquele momento solene em que os irmãos partilhavam o pão e o vinho em memória de Cristo, o ancião João chamou Carlos e Sofia para a frente. Irmãos, vamos orar mais uma vez pela nossa irmãzinha Sofia. Deus é fiel e vai operar. Dessa vez, Carlos orou também. Não com palavras elaboradas, mas com o coração. Senhor, eu não sou ninguém, mas tu és tudo. Se existes mesmo, mostra que estás aqui. Por favor. Naquela mesma semana, Sofia começou a apresentar melhoras que nem os médicos conseguiram explicar. A tosse diminuiu. A saturação de oxigênio, que antes caía com qualquer esforço, se estabilizou. Em uma consulta, a pneumologista, surpresa, pediu novos exames. Isso não faz sentido, murmurou, olhando para as imagens. Os pulmões dela estão regenerando. Carlos não disse nada à médica. Ele já sabia a resposta. 3 meses depois, Sofia foi batizada nas águas da Congregação Cristã no Brasil. O dia estava frio, mas a piscina improvisada atrás do templo estava aquecida pela presença dos irmãos. Quando o ancião João mergulhou Sofia, Carlos sentiu como se seu próprio coração fosse lavado. Depois do batismo, a menina, que antes mal conseguia andar alguns passos sem ofegar, correu pelo pátio da igreja, rindo, enquanto os irmãos a observavam com lágrimas nos olhos. Glória a Deus, alguém exclamou. Outros apenas sorriam, porque na congregação, a emoção verdadeira não precisa de gritos. Naquele dia, Carlos entendeu algo que mudaria sua vida para sempre. Deus não escolhe os perfeitos, nem os fortes, nem os que têm todas as respostas. Ele escolhe os que, no meio da dor, se humilham e buscam a Ele de todo o coração. Hoje, Sofia não usa mais oxigênio. Os médicos a chamam de acaso inexplicável. Carlos sabe que não é inexplicável. É um milagre. Um milagre que não veio por causa de sua própria força, mas pela fé simples daqueles irmãos que, sem alarde, se ajoelham e oram como se Deus estivesse bem ali, porque Ele está. Toda vez que Carlos entra no templo da congregação cristã, sente o mesmo cheiro de madeira antiga e hinos cantados com voz trêmula. Toda vez que vê os irmãos se levantarem para dar testemunho, lembra que a verdadeira fé não precisa de holofotes. Basta um coração quebrantado e um Deus que ouve. E quando olha para Sofia, agora correndo, brincando, vivendo, ele repete para si mesmo a lição que aprendeu no meio da dor: Deus não tira o sofrimento sempre, mas Ele nunca deixa o seu filho sofrer sozinho. E isso, para Carlos, é mais do que suficiente. Carlos nunca imaginou que aquele mesmo Deus que salvou Sofia também transformaria sua própria vida de um jeito que ele nem sonhava. Depois do milagre da filha, algo dentro dele mudou. Não era só gratidão, era como se uma porta que ele nem sabia que existia tivesse sido aberta em seu coração. Os irmãos da igreja notaram a diferença. Antes, Carlos ia aos cultos por obrigação, cumprindo um ritual que aprenderá desde criança. Mas agora, ele chegava cedo, ajudava a arrumar as cadeiras, ficava até o fim para conversar com os mais velhos. Não era mais um homem de poucas palavras, ele queria ouvir, queria aprender. E, acima de tudo, queria servir. Foi numa tarde de sábado, depois de um culto de doutrina, que o irmão José, um dos anciãos, se aproximou dele com um sorriso sereno. Carlos, você já pensou em participar do coral?
A pergunta pegou Carlos de surpresa. Ele, que sempre achou que não tinha voz para cantar, que se escondia nos fundos do templo para não chamar atenção. Eu? Mas irmão, eu nem sei cantar direito. O velho sorriu e colocou a mão no seu ombro. Não é sobre cantar bonito, filho. É sobre louvar com o coração. Deus não olha para nossa voz, olha para nossa fé. E assim, com medo mas confiante, Carlos começou a ir aos ensaios. No começo, sua voz saía trêmula, desafinada, mas ninguém ria, ninguém o julgava. Pelo contrário, os irmãos o encorajavam. Isso, irmão. Deus está ouvindo. Com o tempo, ele foi aprendendo os hinos, decorando as letras, sentindo a música não só na garganta, mas na alma. E quando, pela primeira vez, subiu no púlpito com o coral para cantar no culto, algo aconteceu. Enquanto os irmãos entoavam a glória a Deus nas alturas, Carlos sentiu uma paz tão grande que suas pernas quase fraquejaram. Não era mais o homem amargurado que questionava por que Deus permitirá o sofrimento de Sofia. Era um homem novo, que agora entendia que, mesmo nas trevas, Deus estava lá e que a fé não era sobre ter todas as respostas, mas confiar em quem as tinha. Os anos passaram, e Sofia cresceu saudável, cheia de vida. Carlos, que antes mal falava com os irmãos, agora era um dos que mais visitava os doentes, levava comida para os necessitados, orava com quem estava desanimado. Sua casa, que já fora um lugar de silêncio e dor, virou um ponto de encontro para estudos bíblicos. A esposa, Maria, que também fora abalada pela doença da filha, agora sorria mais, cozinhava para os irmãos, contava o milagre de Sofia para quem precisava de esperança. Um dia, depois de um culto de ação de graças, um jovem chamado Lucas, que havia perdido a mãe para uma doença, se aproximou de Carlos com os olhos cheios de lágrimas. Irmão, como o senhor conseguiu ter fé quando tudo parecia perdido? Carlos não hesitou. Puxou uma cadeira, sentou ao lado do rapaz e contou tudo: o desespero, as noites em claro, o momento em que os irmãos oraram por Sofia, a paz que veio quando ele finalmente entregou tudo nas mãos de Deus. Fé não é ausência de medo, Lucas, disse Carlos, com a voz firme. É escolher confiar mesmo quando o medo bate à porta. E olha só onde Deus nos trouxe. Ele apontou para Sofia, que brincava com outras crianças no pátio da igreja, rindo sem preocupações. Às vezes, a gente acha que Deus está longe, mas Ele está nos detalhes, no abraço de um irmão, numa oração sincera, numa criança que deveria ter morrido, mas está aqui, viva, por causa da sua misericórdia. Lucas abaixou a cabeça, e Carlos orou com ele ali mesmo, entre as cadeiras do templo. Não eram palavras bonitas, eram palavras verdadeiras, saídas de um coração que já tinha sido quebrado e restaurado. Quando saíram da igreja naquela noite, Carlos olhou para o céu e sentiu uma certeza: Deus não tinha apenas salvado Sofia. Ele tinha salvado ele. E não com um milagre barulhento, com trombetas e sinais, mas com a fé simples de uma igreja que não desistiu, com irmãos que oraram sem esperar nada em troca, com um amor que não abandonou nem nos momentos mais escuros. E isso, para Carlos, era a maior prova de que milagres não são coisas do passado. Eles acontecem todos os dias, nas vidas daqueles que creem. No domingo seguinte, a igreja estava cheia como nunca. Não era só pela notícia do milagre de Sofia, que já se espalhava pela cidade como fogo em palha seca, mas porque algo tinha mudado no ar. As pessoas sentiam. Não era só a história de uma menina que voltou da beira da morte, era a certeza de que Deus ainda falava, ainda agia, ainda escolhia usar gente comum para fazer coisas extraordinárias. Carlos entrou com Sofia no colo, e o templo inteiro se levantou. Não foi aplauso, não foi alvoroço, foi um silêncio sagrado, daquele que só existe quando o coração entende que está diante de algo maior. Alguns choravam, outros apenas fechavam os olhos, como se dissessem: Senhor, eu também preciso de ti. O pastor subiu ao púlpito e não precisou dizer muita coisa. Olhou para Sofia, sorrindo, e depois para a congregação. Irmãos, hoje não é dia de sermão longo. Hoje é dia de agradecer. Porque Deus não só devolveu essa criança para seus pais, como usou isso para nos lembrar de uma verdade que às vezes esquecemos: Ele ouve. Ele vê. E Ele age, não quando a gente quer, mas no tempo certo dele. E então, como se fosse um só corpo, a igreja começou a cantar. Não era um hino ensaiado, era um louvor que brotava do fundo da alma. Grande é o Senhor, e digno de ser louvado.
As vozes tremiam, algumas quebradas pela emoção, mas não importava. O que importava era que, naquele momento, todos ali sabiam que estavam diante de um milagre e que milagres não são só para os outros. São para quem crê. Depois do culto, muitas pessoas se aproximaram de Carlos. Alguns só para tocar no braço de Sofia, como se precisassem confirmar com os próprios dedos que ela estava mesmo ali, respirando, sorrindo, viva. Outros vinham com pedidos próprios: irmão, ora por meu filho que está nas drogas, minha mãe está com câncer, você acha que Deus pode curar? Eu perdi a fé, mas hoje eu quero crer de novo. Carlos não tinha respostas prontas. Não era pastor, não era teólogo. Mas ele sabia de uma coisa: se Deus tinha feito aquilo por ele, um homem cheio de dúvidas e medos, então não havia caso perdido. Então ele orava. Simples assim. Colocava a mão no ombro da pessoa, fechava os olhos e falava com Deus como quem fala com um pai. Sem firulas, sem palavras difíceis. Só com o coração. E os milagres continuaram. Na semana seguinte, uma irmã da igreja, Dona Maria, que há anos lutava contra uma depressão profunda, chegou sorrindo no culto. Irmãos, ontem eu joguei fora todos os remédios. Não foi de uma hora para outra, mas desde que vi Sofia viva, algo mudou dentro de mim. Deus me deu uma paz que nenhum médico pôde me dar. Depois, foi a vez de João, o jovem que todos já davam como perdido nas drogas. Sua mãe chorava há meses nos cultos, pedindo a Deus que o tirasse daquele caminho. Até que uma noite, sem mais nem menos, João apareceu na porta da igreja, sujo, magro, mas com os olhos claros. Eu tive um sonho, ele contou, tremendo. Sonhei que uma menina de vestidinho branco me chamou pelo nome e disse: vem, o papai te espera. Quando acordei, não quis mais saber daquela vida. E assim, como uma pedra jogada num lago, o milagre de Sofia foi fazendo ondas. Não era coisa de um dia, não era espetáculo. Era Deus trabalhando silencioso, como sempre faz, nas vidas daqueles que o buscam de verdade. Carlos, que antes duvidava até de si mesmo, agora era um dos primeiros a chegar na igreja e o último a sair. Não porque fosse obrigado, mas porque tinha descoberto algo que mudará tudo: a fé não era sobre ter todas as respostas. Era sobre confiar em quem as tinha. E Sofia? Sofia crescia forte, saudável, cheia de vida. Brincava nos corredores do templo enquanto os adultos oravam, como se fosse um sinal vivo de que Deus não só ouve como age. Às vezes, quando o culto estava mais intenso, ela se aproximava do pai, puxava sua manga e perguntava: papai, hoje vai ter mais milagre? E Carlos, com os olhos cheios d'água, respondia: todos os dias, minha filha. Todos os dias. A vida da família de Carlos tinha virado de cabeça para baixo, mas dessa vez, para o lado certo. Os vizinhos, que antes cochichavam sobre um homem que perdeu tudo, agora paravam para ouvir seu testemunho. Não era mais o Carlos que bebia para esquecer, nem o Carlos que xingava a vida. Era o Carlos que sorria enquanto contava como Deus tinha tirado ele do lixo e colocado num trono de graça. Um domingo, depois do culto, o pastor se aproximou com um convite que fez o coração de Carlos bater mais forte. Irmão, a igreja precisa de pessoas como você. Que tal ajudar na visitação aos doentes? Tem muita gente lá fora precisando ouvir que ainda há esperança. Carlos olhou para Sofia, que brincava com outras crianças no pátio, e sentiu algo arder dentro dele. Não era medo. Era propósito. Na primeira visita, ele e um irmão da igreja foram até um hospital público, onde conheceram o seu João, um homem de quase 70 anos, sozinho, com um câncer que os médicos já tinham desistido de tratar. A pele amarelada, os olhos fundos, mas ainda assim, um brilho teimoso de quem não queria se render. Quando Carlos começou a falar de Jesus, seu João virou o rosto para a parede e murmurou: já orei tanto que até cansei, moço. Deus não escuta mais. Carlos não tinha sermões bonitos nem versículos decorados. Só tinha uma história verdadeira. Eu também achei que Deus tinha me abandonado, seu João. Mas ele estava só esperando eu parar de correr para ele me achar. E então contou tudo: a bebida, a solidão, a filha doente, o desespero no altar, o milagre que veio sem alarde. Quando terminou, seu João estava chorando, não de dor, mas de algo que parecia esperança. Na semana seguinte, Carlos voltou sozinho. E na outra também.
Levava um pão caseiro que a irmã Maria da igreja fazia, um suco, e sempre uma palavra simples: Deus não desistiu de você. Um mês depois, os médicos chamaram a família de seu João para um exame de rotina. O tumor, que deveria ter crescido, tinha encolhido. Não era a cura ainda, mas era um sinal. Seu João agarrou a mão de Carlos e disse, com voz grossa: Você foi o anjo que Deus mandou para mim. Enquanto isso, em casa, Maria, a esposa de Carlos, também vivia sua própria transformação. Antes, ela orava com medo, como se Deus fosse um juiz severo. Agora, orava com fé, como quem fala com um pai. Começou a participar do grupo de senhoras da igreja, onde aprendeu a costurar. Não era só para passar o tempo, ela e as outras irmãs faziam cobertores para os moradores de rua no inverno. Se Deus nos deu tanto, por que não dar um pouco para os outros, dizia ela, enquanto suas mãos ágeis trançavam os fios. Um dia, Carlos chegou em casa e encontrou Maria chorando. Assustado, perguntou o que tinha acontecido. Ela mostrou uma carta amarelada que tinha encontrado numa caixa velha. Era uma dívida antiga, de quando Carlos ainda bebia, que eles nunca tinham conseguido pagar. Liguei pro credor hoje, disse Maria, enxugando as lágrimas. Ele disse que há 2 meses alguém pagou tudo. Anonimamente. Carlos abriu a carta e viu o comprovante, quitado. Sem explicação. Só a data, o mesmo dia em que Sofia tinha sido curada. Naquela noite, enquanto Sofia dormia abraçada ao seu ursinho, Carlos e Maria se ajoelharam juntos no quarto. Não era uma oração pedindo nada. Era só gratidão. Porque eles tinham descoberto que milagre não é só a doença que some ou a dívida que desaparece. Milagre é o coração que era pedra e virou carne. É o homem que era escravo e virou livre. É a família que estava quebrada e foi restaurada. E assim, sem alarde, a CCB continuou sendo o que sempre foi, um lugar onde Deus não faz show, mas faz história. Onde pessoas como Carlos, Maria e Sofia aprendem que a fé não é sobre ter tudo resolvido, mas sobre confiar em quem resolve. E onde, todos os dias, sim, todos os dias tem milagre. Mesmo que seja só um suspiro de esperança no peito de quem já não acreditava mais. O milagre não terminou naquela noite. Nos meses seguintes, Sofia ganhou forças como uma plantinha regada por mãos amorosas. Os exames, antes sombrios, agora traziam números que faziam os médicos sorrirem e coçarem a cabeça, murmurando a inexplicável. Mas Carlos e Maria sabiam, o verdadeiro milagre não estava só no corpo sarado da filha, mas na maneira como aquele sofrimento os havia despertado. A CCB seguiu sendo seu porto não porque as lutas acabaram, as contas ainda apertavam, os medos às vezes voltavam à noite, mas porque ali eles aprenderam que milagre é também a coragem de levantar quando o chão treme. Era o irmão que chegava com um prato de comida sem ser pedido. A irmã que orava por eles em silêncio, sem esperar agradecimentos. O pastor que, em vez de prometer prosperidade, ensinou: fé não é a certeza de que Deus vai tirar a tempestade, mas a confiança de que Ele está no barco com você. Anos depois, Sofia, agora uma adolescente de tranças e riso fácil, ajudava na sala dos milagres da igreja, onde pessoas escreviam pedidos em papéis amarelados. Um dia, uma mãe chorosa deixou ali um bilhete: Meu filho tem a mesma doença que a sua. Como você aguentou? Sofia segurou a mão dela e sussurrou: A gente não aguenta sozinho. Mas também não precisa. Porque o maior milagre não foi Sofia curada. Foi a família que, no meio da dor, descobriu que Deus não nos poupa das batalhas, mas nos transforma nelas. Que a fé não é um escudo contra o sofrimento, mas uma âncora quando ele vem. E que, às vezes, o assim de Deus não é um final feliz imediato, mas a graça de segurar sua mão enquanto a história se escreve linha por linha, lágrima por lágrima, milagre por milagre. E assim, a vida seguia, imperfeita, real e sagrada. Como sempre deveria ser.